A primeira parte vai ser apresentada pela Chiado Editora, a representante da Chiado Editora, depois a seguir falarei eu. A Chiado Editora é uma editora bastante jovem, estamos no mercado desde 2008, começamos apenas com 2 pessoas e neste momento temos uma equipa já com quase 20 pessoas. Estamos também em Espanha, França, Bélgica e Luxemburgo, na parte francófona, Cabo Verde, Angola e também no Brasil. Não vou falar sobre a obra, quem irá falar sobre a obra será aqui a professora Ana Azevedo. Foi nessa condição que eu conheci a Maria do Céu Mascarenhas, que permite lê-se muito bem, sinceramente, e lê-se como uma viagem, porque, como a Maria do Céu diz, também é um livro da literatura de viagens. Eu acho que é mais do que literatura de viagens, é também um livro de memórias, obviamente, e é um livro de sentimento. E, de facto, logo comecei a ler, achei muitíssimo interessante e sabia do projeto do livro a 2 tons, aqui negro e negrito, poderemos dizer, cinzento e negro, porque de facto o livro é um livro escrito quase a 2 mãos. Por um lado, da autora que vai descrevendo a sua vivência, a Rosa, como professora, como docente na Guiné, e por outro lado, passando, como a Alice no País das Maravilhas, para o outro lado da ficção, entra num mundo imaginário. E essa relação, essa dicotomia é de facto apaixonante ao longo do livro. O livro transmite-nos o calor tropical, os cheiros, porque os livros também nos passam os cheiros, os sabores de uma Guiné, mas é uma obra com sabor, sem dúvida nenhuma, africano. Uma obra que nos transpõe logo para a inesquecível obra de Lewis Carroll, sem dúvida nenhuma, Alice no País das Maravilhas. As situações não de Sansa, as figuras irreais, os sonhos e as situações imprevisíveis estão sempre evidentes ao longo do texto. E sente-se, ao ler, de facto, este livro da Maria do Céu, a África. Uma África equatorial, porque a Guiné e a Maria do Céu conseguem, ao longo do livro, isso é fantástico, de facto, ter um peso também de verdadeira historiadora, na medida em que apresenta a história da Guiné, a história da África. Nós entramos em contacto com os povos que habitam a Guiné. Sente-se o amor pela África no livro da Maria do Céu. Sente-se o amor que é preciso ter para quem chega à África e não conhecia a África e tem que encarar com o calor, o paludismo. Tudo isso passa pelo livro de uma forma extremamente simpática, não nunca colocando a África como uma atitude negativa, pelo contrário. Isso é uma das características da alteridade que se sente muito no livro da Maria do Céu e que eu acho que é um elogio que se deve fazer. Também é um aspecto interessante, como é que um livro tão pequeno, a nível de páginas, tem um conteúdo tão vasto. Nós viajamos com a Rosa, através da sua vivência antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. E isso é extremamente rico para quem os viveu. A Rosa descreve e considera no seu livro, até num provérbio guineense que eu não conhecia, achei uma maravilha, que diz: a tartaruga aconselha, senta-te, aguarda com calma aquilo que há de vir. E de facto o tempo em África, ele há de vir, nem que chegue ao fim, mas ele há de chegar. Também neste caminhar, nós caminhamos imensas figuras míticas da literatura infantil. Não é só a Alice, mas a Sereiazinha, a Menina do Mar, a Minnie e o Mickey, por isso completamente diferentes as vias literárias, a Mafalda, o João Ratão e tantas outras histórias que aparecem ao longo do texto, sem faltar a Branca de Neve e os 7 Anões, obviamente, o nosso imaginário. O livro vai-nos fazendo essa viagem, uma viagem pela literatura, mas ao mesmo tempo por todo o espaço da cultura antes e depois do 25 de Abril. E senti sinceramente aquilo que diz numa saudação final à maneira guineense, que é: mantenhas saudações para ti, amigo povo guineense, mantenhas para ti, Guiné, que sejas feliz e que os teus naturais se entendam em paz.
falando as muitas línguas africanas que herdaram, o crioulo que criaram, o português que vos une e nos une. Eu penso que esta parte final do livro da Maria do Céu é marcante e que transmite aquilo que ela quis, de facto, mostrar. Foi mais do que, se me permite, como ela diz, um livro transvestido com roupagem literária, coberto pelo manto diáfano da fantasia. Eu diria mais do que isso. Eu digo que é um livro de memórias sentidas, de memórias de uma pessoa que gostou daquilo que fez e que colocou nas suas páginas o sentimento, a experiência e um grande amor por aquilo que realizou. Isso foi o que senti, mais do que esta obra travestida. Se me permite, é um livro de sentimentos. E ainda bem, porque são pessoas destas que nós precisamos no mundo. Muito obrigada. Dava-vos uma ideia da estrutura, da forma como eu concebi este livro e da estrutura que a Elisa criou. Portanto, eu estava na Alemanha a ensinar ao serviço, primeiro do ICALP e depois do Instituto de Camões, língua, cultura e literatura portuguesas. Estive há 10 anos, e de 1991 a 2001, e no último ano, antes de não vir embora, aconteceu uma coisa interessante, é que agora, cá em Portugal e por todo, digamos, pelo menos por todo o mundo ocidental, já é normal as pessoas oferecerem parte dos direitos ou X das edições para causas de solidariedade social. Em 1998, isso cá em Portugal não era de certeza, embora eu estivesse lá fora e não tivesse essa percepção, não era de certeza tão comum. E um dia eu vi na televisão alemã, não tinha acesso à televisão portuguesa, chama a atenção que naquele tempo eu não tinha acesso à internet, não tinha nada disto, portanto, isto é um livro que nasceu na pré-história do tempo que nós vivemos agora. E um dia vi um anúncio de umas pessoas que realmente tinham escrito um livro para que os direitos revertessem a favor de uma determinada instituição. E eu pensei, eu devo tanto à Guiné, pensei por que não escrever um livro sobre a minha experiência na Guiné. Também a estrutura de roda dos países, de roda no país das flores do luta, remete para a Alice no País das Maravilhas. Portanto, eu estava na Alemanha e quando comecei a pensar em fazer este paralelismo, tinha comigo, por acaso, não tinha, comprei uma ediçãozinha pequenina em inglês da Alice no País das Maravilhas. Então pensei, então se eu me vou comparar com a Alice no País das Maravilhas, eu vou dar mais termos de comparação. Então, realmente resolvi que a estrutura fosse muito semelhante. Portanto, tem a divisão, ambos os livros têm a divisão em 12 capítulos. A ação, que na Alice é totalmente em estado de sonho. Em Rosa é parcialmente em estado de sonho, porque ela tão depressa está em estado de vigília quando está acordada, e também as personagens. Temos uma divisão em 12 capítulos, temos uma ação parcialmente em estado de sonho e temos também recriações de personagens também parecidas de certo modo com as da Alice. A Rosa, que tal como a Alice, bebe uns líquidos que naturalmente são diferentes. A Alice também come qualquer coisa, mas a Rosa, talvez por estar ali no calor, precisa de beber, então bebe os líquidos que depois virão, não vou adiantar por completo, que fazem encolher e também crescer. E tudo isto acontece naturalmente quando ela está em estado de sonho. Depois aparece o coelho, depois aparece a rainha Ginga, portanto uma rainha africana, e em vez da rainha de copas e também em vez da duquesa, digamos assim, em vez do chapeleiro, mas naturalmente que em situações diferentes, temos o arlequim e outras figuras fantásticas, portanto não isso no País das Maravilhas há imensas figuras fantásticas, as figuras fantásticas que aparecem em Rosa
pertencem à mitologia, à história, ao mundo da banda desenhada e das histórias e canções infantis, daquilo que as pessoas da minha geração, portanto, há muitas personagens da minha infância, da nossa infância, que são recuperadas. O texto apresenta também vários duplos sentidos, vários trocadilhos, bastante ironia. E, portanto, fiz o possível neste livro por não fazer, como disse a Ana muito bem, não fazer erudição. Eu queria chegar a todo o público, a todas as pessoas que lessem, que pegassem este livro, que compreendessem. Eu comprei um livro, uma tradução da Alice no País das Maravilhas, e aproveitei para vos poder apresentar aqui os capítulos da Alice traduzidos em português. Na Alice há portanto, um capítulo, o primeiro capítulo é na Toca do Coelho. Eu faço um paralelismo e chamo ao meu Atrás do Tocas. Quem é o Tocas? O Tocas é um colega, que não é ninguém específico, embora haja várias pessoas, minhas conhecidas, que eu tentei personificar no coelho. Este coelho tem dentro de si várias pessoas. A Poça de Lágrimas está com lágrimas no tanque de Nhacra. Depois, quem ler o livro verá porque é que é feita esta paráfrase. Portanto, são paráfrases apenas do nome dos capítulos. Lá dentro, tudo o que acontece são coisas totalmente diferentes. Uma maratona eleitoral e uma longa história dá o grande congresso e outras histórias. O livro tem, inclusive, entre outras fotografias, uma fotografia tirada por mim, aliás, todas elas são tiradas por mim, tem duas. Festas do terceiro Congresso do PAIGC, isto é a entrada da Cícera, que estava também embandeirada com os grandes cartazes revolucionários dessa altura, mas que foram colocados de propósito por causa deste terceiro Congresso do PAIGC, que marcou muito aquele período. Peço apenas licença para chamar a atenção de quem eventualmente não esteja tão habituado a este mundo da escrita, que foi minha intenção, penso que isto acontece, foi minha intenção que aconteça, o tom de rosa nos países da flor da luta oscila entre o meio sério e o humor, mas atinge intensidade dramática quando é referido o tema da guerra. Os temas apresentam-se com intensidade progressiva, partindo de um início aparentemente inocente, para gradualmente ir fazer passar mensagens pretendidas cada vez mais densas. Abundam a literação, os jogos de palavras e os duplos sentidos. E assim, originalmente, o texto foi processado a duas cores e dois tipos de letra, sendo azul de grito para rosa acordada e verde normal para rosa a sonhar. E é disso que eu vos queria mostrar, até porque, portanto, há duas edições. O azul a negrito é o que vão encontrar aqui, a preto a negrito. E o que havia de estar a verde está aqui, a preto normal. O livro tem fotografias a cores, e é isto que também vos queria chamar a atenção. Não tem qualquer intenção ilustrativa. As fotografias que aqui estão são únicas, tiradas por mim, e não são fotografias normais das que aparecem sobre a Guiné. São fotografias muito especiais e que têm como função comprovar a veracidade de aspectos do texto que são apresentados de forma ficcionada. Estas fotografias, portanto, foram tiradas por mim lá no local, como já disse várias vezes, e, portanto, a intenção delas é até ajudar as pessoas a ver o que é que ela está a dizer que é ficção, o que é que ela está a dizer que desta ficção assenta numa determinada realidade. Agradeço também à Suzane, porque eu sei que ela fez todos os possíveis para que este assunto fosse para a frente, por me ter deixado, dado a possibilidade de eu realizar realmente esta minha vontade, este meu sonho, se não na totalidade, pelo menos de uma forma muito aproximada. É tudo. Muito obrigada.